Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. O programa Palavra Espírita também pode ser assistido pelo YouTube, digitando a palavra-chave Programa Palavra Espírita e também na página do programa no Facebook. A partir de hoje, o programa estará sofrendo, digamos assim, uma repaginada, ou seja, estará sendo modificado um pouquinho no seu formato habitual, pois que estaremos alterando a cada semana uma entrevista e um comentário. Uma entrevista e um comentário. Ou seja, em uma semana irá ao ar uma entrevista com alguém muito qualificado do movimento espírita e na outra semana um comentário sobre um determinado tema, à luz da visão espírita, evidentemente. E para dar o pontapé inicial, para dar início a essa nova fase, hoje, e para a sua reflexão, vou abordar um tema que aqueles que não aceitam a tese da reencarnação sempre se apegam para contestá-la. Refiro-me ao esquecimento do passado, pois alegam essas pessoas que, se já vivemos outras vidas, por que não nos lembramos delas? Não seria melhor lembrar delas para se evitar cometer os mesmos erros que cometemos em outras encarnações? E eu faço uma pergunta para você. O que você pensa sobre isso? Já parou para pensar? Seria melhor lembrar ou não lembrar dos fatos do passado? Pois este será o nosso assunto de hoje para a sua reflexão. Mas antes de iniciar a nossa análise sobre o assunto, quero dizer que a essência do Espiritismo é trabalhar sempre alicerçados em 3 pilares básicos, que são a lógica, a razoabilidade e o bom senso. De forma a provocar, a incitar, a incentivar as pessoas a pensar, raciocinar e refletir, inclusive em assuntos que se situam fora dos limites da materialidade. Ok. Feita essa ressalva, esse pequeno introito, digamos assim, entro agora sim no nosso assunto propriamente dito, que é, aliás, conforme eu disse há pouco, um dos principais, se não o principal argumento daqueles que não aceitam a tese da reencarnação, pois que afirmam essas pessoas que se nos lembrássemos das nossas vidas passadas e dos erros cometidos no pretérito, teríamos mais chances de não repeti-los agora nesta vida. E para iniciar o nosso assunto, é importante salientar que, de acordo com a tese reencarnacionista, cada nova existência é um novo ponto de partida, é uma nova história, ou seja, embora espírito imortal com uma bagagem de muitas vivências, ele, o espírito, quando renasce em uma nova encarnação, ressurge como uma página em branco, disposta esta página a receber novos apontamentos e novos conhecimentos através de uma nova experiência. Em outras palavras, é uma nova chance, uma nova oportunidade que se está recebendo de se melhorar,
de substituir sentimentos tóxicos por sentimentos e atitudes nobres. Suas más tendências, as nossas más tendências, nos indicará o que precisa ser corrigido. E as boas tendências, ao contrário, nos informarão o que precisa ser conservado e aprimorado, na medida em que a noção de certo e errado se acha gravado na nossa consciência, pois que é lá, na nossa consciência, que estão gravadas as leis divinas. Através da lógica da multiplicidade das existências, todos nós já estivemos aqui muitas vezes. Eu diria até que muitas e muitas e muitas vezes. Porém, em um corpo material diferente. Algumas vezes, inclusive, como homem. Outras tantas como mulher. Outras vezes ainda como filhos de pais diferentes. Outras vezes como pais de filhos diferentes. Em épocas diferentes, em locais diferentes, em ambientes diferentes, em situações diferentes e com necessidades também diferentes. Pergunto, e você que está me assistindo agora, alguma vez já pensou sobre isso? Bem, quem não pensa assim, não sei se é o seu caso, me permita dizer que o nosso cérebro não tem condições de lembrar de outras vivências, pela simples razão de que ele, o nosso cérebro, não pode arquivar lembranças de algo que ele ainda não viveu, pela singela razão de que o nosso cérebro pertence ao corpo material desta vida em que estamos vivendo agora. Ou seja, ele só tem capacidade de armazenar informações da vida atual. É importante também lembrar que o esquecimento do passado não nos tira absolutamente o progresso que já alcançamos e nem perdemos os conhecimentos já adquiridos. Esses conhecimentos são como é que eu vou dizer, um patrimônio nosso. É um patrimônio ad eterno, ou seja, para toda a eternidade. Ele fica, esse patrimônio, armazenados não no nosso cérebro físico, mas sim na nossa memória espiritual, também conhecida como subconsciente, se expressando em nossas vidas através dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos atos, dos nossos impulsos e das nossas tendências. E todas essas vivências diferentes formaram o conhecimento e o progresso que temos hoje. Uns assimilam mais rapidamente os ensinamentos a eles proporcionados através das diversas etapas existenciais. E outros menos, que são aqueles que, se distraem e se iludem com os prazeres do mundo material. É importante salientar que o esquecimento do passado ocorre somente na vida corpórea do nosso corpo, ou seja, enquanto o espírito está encarnado. Porém, quando do retorno ao mundo espiritual, ainda que não nos lembremos de forma imediata das nossas vidas passadas, as lembranças delas, das vidas passadas, voltarão gradativamente e de acordo com a necessidade para que isso aconteça. E que nos sejam úteis essas lembranças para o nosso crescimento espiritual. Nós só lembraremos delas se elas nos forem úteis. Ou seja, jamais perderemos definitivamente as nossas recordações das experiências pelas quais passamos e que construíram
a nossa história até aqui. Saiba você que está me assistindo que a maioria das causas do nosso sofrimento está no nosso passado milenar e na nossa grande dificuldade, em perdoarmos não somente ao nosso semelhante, mas também perdoarmos a nós mesmos. Deus nos concede, enquanto encarnados, um corpo material, vivendo uma vida material, em um mundo material, a bênção do esquecimento do passado, para que, dessa forma, possamos conviver em harmonia relativa com os nossos desafetos e adversários do passado. Outro detalhe importante, que talvez você não tenha se apercebido, que a recordação das vidas passadas estaria também ligada à lembrança do passado dos outros e deles com relação a nós. E entre esses outros estão os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho e todas aquelas pessoas que convivem conosco. Caso nos lembrássemos deles e eles de nós, perpetuaríamos as mesmas discórdias, os mesmos ressentimentos, as mesmas antipatias, os mesmos ódios, o que nos impossibilitaria dessa forma de construir e conviver em um ambiente emocionalmente propício para a devida reconciliação entre os envolvidos e devedores entre si, pois, não raro, o espírito renasce junto àqueles espíritos com quem já viveu, estabelecendo através dos novos laços de sangue e novas relações sociais, esquecidos das rusgas, dos desentendimentos e dos ressentimentos do passado, ter mais possibilidade de aparar arestas e reparar o mal que lhes haja feito ou que haja sofrido. Se o espírito, agora encarnado em um novo corpo, reconhecesse em casa, no trabalho, na vizinhança e na sociedade algumas pessoas a quem prejudicou ou mesmo foi prejudicado no passado, provavelmente, aliás, quase com certeza absoluta, o ressentimento, a antipatia, a aversão e até mesmo o ódio se ele despertaria outra vez no íntimo, deixando-o constrangido e humilhado em presença daqueles a quem ofendeu ou por eles tenha sido ofendido. Estamos ainda, espiritualmente falando, em um estágio evolutivo ainda muito atrasado e exatamente por isso ainda despreparados para lidarmos com as más lembranças do passado, principalmente, como eu disse antes, reconhecer nos nossos familiares e naqueles que nos rodeiam alguma das pessoas que nos prejudicaram ou que foram prejudicadas por nós em outras vivências, em outras vidas, em outras épocas. Aliás, pergunto agora para você aí, do outro lado da telinha que me assiste. Como você se sentiria se lembrasse, ainda que por um lapso de tempo, que você cometeu ou foi vítima de verdadeiras atrocidades contra alguém que hoje, junto com você, mora sob o mesmo teto? Como você reagiria em reconhecer no seu colega ou na sua colega de trabalho aquela pessoa que em outras épocas foi responsável pelo seu fracasso profissional, por exemplo, ou até mesmo o seu fracasso afetivo? À medida, porém,
que o espírito se eleva e se torna mais desprendido, mais desapegado, menos materialista e menos cheio de sentimentos inferiores, sentimentos tóxicos, aí sim ele terá melhores condições de lembrar os feitos das suas vidas passadas, sem que essas lembranças lhe tragam prejuízos e nem alimentem sentimentos inferiores da vida presente. No degrau evolutivo espiritual, ainda muito incipiente em que nos encontramos, o esquecimento do passado não é somente importante, como essencial, diria até fundamental para a continuação do progresso do espírito imortal que somos todos nós. Pois que, não conhecendo o nosso passado e nem o passado das pessoas com quem convivemos agora, nesta encarnação, neste novo estágio, é que teremos muito mais chances de progredir. Por isso é importante nos preocuparmos com os atos que estamos praticando hoje, no presente, onde estamos vivendo. Porque esses atos, serão fundamentais e impactarão sobremaneira o nosso futuro, onde viveremos. Por tudo isso, e com sobradas razões, quero crer que a amnésia, o esquecimento das lembranças do nosso passado, evidencia de forma insofismável, incontestável e indiscutível a sabedoria divina, a sapiência de Deus e, mais do que isso, o seu amor infinito para conosco, seus filhos. Você não concorda? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro.